ótima terça-feira. Você piscou, já é terça e a nossa lição continua com assuntos polêmicos. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje a nossa lição traz uma pergunta no título que talvez para você seja um tema difícil de lidar. Disciplina eclesiástica? Pois é. A lição já começa trazendo a referência da parábola que estudamos ontem a respeito do trigo e o joio. E ela diz o quê? Que não é porque a gente não pode, definir quem é trigo e quem é joio, porque a gente não tem entendimento suficiente para isso, que a igreja não possa remover membros que escolheram cometer pecados ou que renunciaram a aspectos centrais da fé. Peraí, que eu não tô dizendo que a gente vai sair por aí excluindo as pessoas da nossa igreja. A nossa igreja possui um manual. E esse manual, da primeira até a última página, está completamente baseado em princípios bíblicos. E a nossa Bíblia é muito clara em relação ao certo e ao errado. Se em algum momento alguma pessoa, algum membro da igreja, transgredir esses princípios, essa pessoa precisa entender que o seu ato tem consequências. Essa pessoa ela não pode continuar levando a vida de qualquer jeito. Por quê? Porque quando nós estamos em um meio onde esse meio ele é regido por doutrinas, assim como no mundo todo existem regras, existem leis a serem seguidas, no meio religioso também existem doutrinas. E a partir do momento em que você aceita fazer parte deste corpo, aceita ser batizado, você está aceitando essas doutrinas. E ao transgredi-las, isso traz consequências. Algumas mais leves, outras um pouquinho mais ali firmes. Por quê? Porque nós precisamos entender que as coisas de Deus também precisam ser levadas a sério. Se existem leis no mundo que levam a gente a pagar multa ou a ficar preso por um período X, quando falamos a respeito de princípios bíblicos, as consequências também vêm. E é por isso que existe a disciplina. Só que, quando nós usamos ali, vamos à Bíblia, nós vemos o quê? Que Jesus, em nenhum momento, ele puniu as pessoas com multa, com prisão, com morte, com maldade, mas elas eram repreendidas. Ele era muito firme, muito duro em alguns momentos, porque ele precisava ser para fazer com que o ser humano pensasse a respeito das suas vivências. Mas em nenhum momento Jesus agiu com tortura, com maldade, com rigor desnecessário. E é a mesma forma ao qual a igreja lida com os problemas nos dias de hoje. Nenhuma pessoa disciplinada vai ser torturada, vai ser morta, vai ter que pagar multa, vai presa, nada disso. Mas ela precisa entender aonde foi o erro e aceitar as consequências que vêm junto com a escolha do erro ao qual ela quis cometer, Porque um erro é quando a gente decide cometer. Então, tudo aquilo que a gente decide fazer, tanto de bom quanto de ruim, trará consigo alguma consequência. Em 1 Coríntios 5, Paulo fornece um ótimo exemplo de como aplicar alguns desses princípios em situações difíceis que ocorrem dentro da igreja. Por exemplo, se uma pessoa fosse removida ali da comunhão da igreja, ele exortou os demais a não mais se associarem a cristãos que praticavam imoralidade sexual, esclarecendo que não estava se referindo a incrédulos que praticassem esse pecado. Mais tarde, quando o homem se arrependeu, Paulo encorajou a igreja a recebê-lo de volta. Então nós temos que entender que a pessoa errou, sim. Ela precisa compreender e aceitar as consequências deste erro? Sim. Mas nós, enquanto igreja, vamos desprezá-lo, ofendê-lo ou deixá-lo de lado? Não. Nós vamos acolher, fazer com que essa pessoa se levante com o apoio da igreja, com a ajuda da igreja, não sair tacando pedra. Ela já está sofrendo com as consequências do erro que ela escolheu cometer. Ela já está sofrendo com o peso de uma disciplina ou de uma remoção. Então, a nós, membros e pecadores, sujeitos a falhas assim como ela, cabe a nós agirmos com amor, com cuidado, com acolhimento, sempre tentando trazer essa pessoa cada vez para mais perto de Jesus.
Algumas pessoas pensam que liberdade religiosa significa que alguém pode acreditar em qualquer coisa e ainda assim ser membro da igreja, mas isso não é verdade. A liberdade religiosa dá às pessoas a autonomia de crer naquilo que elas desejarem e entrarem ali, fazerem parte da denominação que elas quiserem. Só que isso não pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Então você tem todo o direito de escolher a fé que você quer seguir. Você tem todo o direito de escolher a igreja ao qual você vai frequentar. Se você vai escolher uma igreja evangélica, se você vai escolher seguir ali grupos de matrizes africanas. Não, eu gosto desse grupo, né? Como, por exemplo, Umbanda. Eu me identifico, eu quero seguir. Não tem. Você escolhe qual grupo, qual denominação você quer seguir. Isso é liberdade religiosa. Só que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Você pode decidir qualquer caminho que você vai seguir, mas você não pode enfiar a sua fé, a sua crença, o seu pensamento goela abaixo nos outros. Sustentar a liberdade religiosa não significa que uma organização religiosa é obrigada a aceitar como membro pessoas que não se alinham com seus ensinamentos doutrinários. Então, quando você entra em uma denominação, faz parte daquele grupo, você aceita também as doutrinas as quais ela carrega. Então, você precisa, antes de escolher pelo batismo, aceitar as doutrinas daquela igreja, daquela denominação ao qual você está escolhendo pertencer. Afastar-se daqueles que estavam ali ensinando doutrinas contrárias à fé, fazer com que falsos mestres se calassem, são algumas das ideias apoiadas por Paulo, porque isso prejudica, né, a igreja como um todo. Nós temos que ter o bom senso de não deixar que em nosso meio tenham pessoas que vão contrárias à palavra de Deus. Porque se nós somos uma igreja baseada em princípios bíblicos, baseadas na verdade, não podemos aceitar pessoas que vão contra a verdade. Então, o espaço dessas pessoas não é dado, não porque a gente está negando a liberdade delas, mas porque, se nós temos doutrinas, elas devem ser seguidas. E esse conselho de Paulo continua pertinente, continua válido para a nossa igreja nos dias de hoje. Então, entenda, os seus atos, as suas escolhas têm consequências. Mas quando nós vemos pessoas sendo disciplinadas ou removidas, não devemos apedrejá-las, mas acolhê-las e tentá-las trazer novamente para pertinho de Jesus Cristo. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.